Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer o ranking da literatura adulta de Monteiro Lobato. Lembrando que eu já fiz uma versão com os livros do Sítio do Pica-Pau Amarelo, vai estar na descrição e a ordem vai ser 100% baseada na minha opinião e vai ser do que eu menos gostei para o que eu mais gostei, então chega de enrolação e vamos lá. Mundo da Lua, esse eu até admito que eu tenho uma amnésia severa, porque eu não lembrava do que se tratava. Aí eu fui pesquisar novamente e lembrei, ele contando suas experiências de viagem, sua crítica sobre a literatura brasileira, sobre a sociedade em geral, e ele usava o pseudônimo de Hélio Bruma como um porta-voz, em que ele dizia que ele tinha esse amigo chamado Hélio Bruma, que tinha essas críticas pesadas, ele ouvia e compartilhava o que ele tinha ouvido, mas pra ser sincero, essa foi a leitura que menos me marcou. Como eu mencionei, eu tive que pesquisar na internet para relembrar. Felizmente, se eu quiser ler por uma segunda vez essa história, eu não vou ter problema nenhum, porque essa história tem menos de 50 páginas. A Onda Verde. Agora começamos com uma história que eu lembro bem do que se trata, mas não me marcou bastante, que a Onda Verde fala sobre o Império do Café, que ao mesmo tempo trouxe benefícios e uma explosão econômica, mas também trouxe destruição ambiental, sem falar do Lobato criticar abertamente a péssima gestão do governo da época, porque ele produziu bem mais do que podia consumir e vender, o que resultou numa queima massiva de safras excessivas, ou seja, dinheiro jogado fora. E para ser sincero, eu acho bem interessante perceber que desde aquela época já tínhamos uma má gestão de políticos que às vezes querem trazer o boom, mas não planejam direito. E se a gente passar do limite? E se a gente produzir mais do que consegue consumir ou vender? O que a gente faz? E aí acaba queimando esse dinheiro. A única coisa diferente de hoje em dia é que a gente vive o completo oposto, uma má produção, um sucateamento e falta de incentivo fiscal para produzir, para aumentar a economia do país. Enquanto que o pouco dinheiro que o povo produz é roubado pelo governo. Miscelânea e fragmentos. Ele é um de tudo um pouco, algumas ideias que Lobato pensou mas desistiu, ou ele até queria seguir em frente mas não pôde, ou algumas críticas ou pensamentos que não cabiam em uma única categoria. Na realidade lembra vagamente as polêmicas extras, um pouco presunçoso essa comparação. Enfim, é até legal ler um pouco dos artigos, dos jornais e ver mais uma vez a crítica ferrenha que Lobato tinha em relação à cultura, sociedade brasileira e principalmente os governantes. Talvez a única coisa que não faça esse livro subir no meu ranking é que eu já estava muito anestesiado, já tinha ouvido tudo que o Lobato tinha a dizer, então para mim pareceu um pouco repetitivo. Na antivéspera, talvez só atrás do Presidente Negro no quesito curiosidade de obras adultas do Lobato que eu tinha em minha mente. Muito porque o principal tema dessa história é a Semana de Arte Moderna, que aconteceu em 1920. Sim, aquele clássico lá que você viu da época das vanguardas europeias, do Carlos Drummond de Andrade, da Anita Mafaldi, que justamente foi a que o Lobato criticou por conta da arte mais europeizada. Ou seja, um momento histórico que eu realmente estimo bastante. Mas talvez a coisa que me fez não gostar tanto dessa história foi que ele demorou pra chegar onde eu queria e eu me senti um pouco angustiado, porque, gente, começa de uma vez, eu quero ler esse momento, e quando finalmente chegou, foi catártico? Nem tanto, porque eu já tinha perdido a paciência. Ferro. Primeiro de tudo, eu fiquei chocado como o Ferro era bem curtinho, principalmente quando você compara com o Escândalo do Petróleo, que tem um número considerável de páginas, e quando eu fui ler o Ferro, não sei, eu não senti aquele ar tão crítico, tão amargurado do Lobato. Talvez seja porque o Petróleo é bem mais pessoal e foi algo mais problemático para o Lobato, enquanto o Ferro tem sim o seu ar crítico, que o governo não sabe explorar, que tá querendo que a sociedade não se desenvolva, que se o ferro fosse muito bem aplicado, teríamos um boom econômico e de tecnologias. Mas, de novo, se você comparar as críticas que ele faz em relação ao petróleo, o ferro passa longe. Urupés, considerado por muitos o magnum opus na literatura adulta de Monteiro Lobato, para ser sincero, eu não senti essa grandiosidade toda. Não sei se faltou alguma capacidade cognitiva da minha parte, ou se realmente é muito superestimado, mas eu não achei lá grande coisa. Eu acho que o meu erro talvez foi pensar que o protagonista era o Jeca Tatu, sendo que o personagem aparece apenas um conto das múltiplas histórias de Urupés, e aí eu não me sentia tão cativado assim, e eu só me recordo da história do Jeca Tatu e não do resto.
Ideias de Jeca Tatu. Esse aqui eu achei muito melhor, eu achei as histórias bem cativantes, interessantes e, é claro, também um ótimo estudo da sociedade da época e perceber que muitas das coisas que acontecem ou continuam imutáveis perante ao tempo ou apenas foram transferidas. Por exemplo, algumas problemáticas que é trazido nesse livro que acontecia com as pessoas do campo, você pode facilmente reverter para pessoas que moram em favelas. A Barca de Gleire. Quando eu contei o número de páginas e vi que o meu volume era dividido em tomo 1 e tomo 2, e geralmente quando uma edição faz isso é porque o negócio é grande mesmo, eu fiquei assustado com as 300 e poucas páginas. Não que eu não consiga ler um livro de 300 e poucas páginas, e sim porque o Lobato tava com uma média de, sei lá, 120, 130 páginas por história, e aí um negócio de 300 e pouca, isso é muito fora da curva. E do que se trata essa história é uma coletânea de cartas que o Monteiro Lobato manteve com Godofredo Rangel por 45 anos ininterruptos. E ao ler A Barca de Gleire, você acompanha toda a trajetória do Lobato, ele entrando na faculdade de Direito, se casando, lançando seus primeiros livros, a recepção da crítica, as ideias que ele tinha, seus pensamentos, suas críticas e até mesmo sua mudança de mentalidade, porque, ora, 45 anos você não vai manter a mesma mentalidade, você vai mudando de pouco em pouco. Aí vem as críticas. É um pouco incompleto porque existem saltos de meses e até mesmo de anos, muito provavelmente porque não encontraram as cartas correspondentes, assim como também tem o fato de que às vezes é cansativo demais, porque são múltiplas e múltiplas páginas com apenas um único assunto, aí você pode ficar cansado. E é óbvio que existem momentos de barriga, de engasgue, porque é óbvio que Lobato não viveu uma aventura a cada novo dia, ele apenas foi vivendo. Existem momentos que se destacam, mas também existem momentos de monotonia, e ele registra também esses momentos de monotonia, que por um lado é imersivo, mas por outro pode ser cansativo. E o que eu achei interessante é como acaba essa história, porque ela tem um final bem agridoce, porque a última carta registrada foi escrita com o Lobato assim, já sentindo que o fim dele estava próximo, e ele dizendo que não tinha medo de morrer, que ele sabia que fez tudo o que podia, e aí ele vai descrevendo o que ele está sentindo, o prognóstico médico que deram para ele. E aí quando você lembra que essa carta foi lançada tipo, menos de 4 meses antes dele morrer, é como se você estivesse lendo a despedida. E já que eu li ele por último, é claro que ficou aquele gostinho de despedida mesmo, e apertou meu coração. Não só porque eu admiro o trabalho do autor, como também acaba que você fica imerso nas cartas, e é como se você estivesse vendo um conhecido seu morrendo, ou melhor, registrando seus últimos momentos de vida. E mais uma curiosidade interessante, o Godofredo Rangel morreu 3 anos depois do Lobato, e por muito pouco não morreu no mesmo mês. O Problema Vital foi uma grata surpresa, porque eu não esperava absolutamente nada sobre, mas eu já tinha uma leve noção que ele ia falar sobre as verminoses e que ia falar daquela fase que o Jeca Tatu virou garoto propaganda para combater a verminose e as doenças no campo, tanto que surgiu aquele produto, o Jeca Tatuzinho, que era um vermífugo poderosíssimo que se usava antigamente. E, cara, eu achei fantástico a descrição do Lobato apresentando a problemática, apontando o dedo dos governos, e que a solução não só é possível, como é incrivelmente fácil e é muito atual hoje em dia. Claro que a verminose não é tão gritante quanto era 100 anos atrás, mas se você transferir para dengue ou qualquer outra doença que afete hoje em dia, você percebe que a crítica, os argumentos, tudo se encaixa perfeito, mostrando que, mais uma vez, esses problemas nunca abandonam o país e, quando muito, apenas são transferidos para outros lados. Negrinha. Uma curiosidade interessante, quando eu estava na época do ensino médio, por alguma razão, tinha o texto inteiro de Negrinha no meu livro de português. Aí é claro que eu li, achei interessante, e quando reli com a minha nova edição, eu fiquei embasbacado ao descobrir que Negrinha não era o conto inteiro. Apesar do conto se chamar Negrinha, o conto que dá nome à coletânea representa o quê? Umas 20 páginas mais ou menos? Enquanto que o resto são histórias focadas principalmente no lado afro-brasileiro. Algumas envelheceram mal, outras, sinceramente, eu acho fantásticas, poderiam ser sim ressignificadas e até virar filmes ou séries. Um exemplo, uma história de amor durante o período da escravatura entre uma mulher branca e um escravo, e ele acaba sofrendo para conseguir ficar ao lado da mulher, e o final termina de um modo muito agridoce, fugindo completamente da maioria dos romances. O Presidente Negro, ou como antigamente era chamado, O Choque das Raças, a crise de 2088. Essa é a história do Lobato que eu estava mais ansioso para ler, para tirar minhas próprias conclusões, porque eu sempre escutei que era um conto racista,
preconceituoso, eugenista e até mesmo machista. Esse último do machismo me pegou desprevenido, porque eu sempre vi Lobato como um homem bem progressista em relação às mulheres, e tem sim uma fala que ao mesmo tempo parece engrandecer a mulher, pode ser visto como algo depreciativo, mas assim, eu acho que o pessoal só pega no pé porque ele bate na cara das feministas mesmo. Agora, quando a gente entra no assunto racismo e eugenia, não dá pra defender. Eu até fiquei chocado com vários momentos ditos com tamanha naturalidade, como por exemplo, que todos os negros são exterminados, ou melhor, a população negra reduz tanto, e isso não é tratado como algo horrível, um futuro distópico, é tratado até como uma vitória, como se eles tivessem vencido o mal, e isso pra mim foi bem... revirou meu estômago quando eu li. E você deve estar dizendo, então por que eu coloquei nessa posição e não joguei mais pra baixo? Por duas razões. Primeiro, a escrita é impecável, uma boa construção de universo, de regras, de personagens, a um ponto que eu até enxergava um filme ou uma série sendo feita, e é claro, o sentimento de raiva, de nojo, de asco em geral, por causa da escrita que envelheceu pessimamente, me marcou bem mais do que qualquer coisa que não me marque, ou que seja lugar comum, ou apenas tenha achado mais ou menos, então é só por isso que eu coloquei nessa posição. Mr. Slang e o Brasil. A primeira vez que eu vi o Mr. Slang foi na história América, porque eu não li em ordem, eu apenas fui lendo em ordem aleatória, e tipo, eu já tinha ficado bem cativado como personagem, e aí eu fui lendo a história que ele surgiu e não achei tão boa quanto a América, sendo bem sincero. O Mr. Slang continua sendo um personagem bem carismático, e que pra mim, o ponto mais forte do personagem, que a maioria das pessoas não pega, porque enxerga o lado mais preconceituoso, porque ele é tecnicamente um self-insert do Lobato, mas eu enxergo como um personagem contraditório, e isso que torna ele interessante, porque ele é um homem letrado, rebuscado, leu não sei quantos livros, entende não sei quantas matérias de tantas ciências, mas é um homem preconceituoso, com várias falhas, vários vícios, e que nos mostra que, independente da sua formação, quanto você leu, quanto você é letrado, você ainda pode e será influenciado pelo meio. América. Eu sinceramente gostei desse livro, mostrando a época que o Lobato viajou para os Estados Unidos, ele se sentiu inspirado e motivou ele a voltar ao país para tentar fazer a economia crescer e ser tão grande quanto nos Estados Unidos, e trazendo de volta o personagem Mr. Slam, que na minha opinião, ele foi muito melhor escrito em América, porque dá pra sentir mais essa contradição do personagem, a eloquência, mas ao mesmo tempo ele é preconceituoso. A melhor forma que eu determino o Mr. Slam ele é como uma maçã vermelha. É bela, suculenta, mas quando você morde a maçã, você cospe na hora porque ela tá com o núcleo podre. Eu lembrei de mais uma coisa importantíssima pro nosso país, que mudou completamente a nossa política, que foi quando o Lobato voltou dos Estados Unidos, ele percebeu que o voto lá era secreto, e ainda na época, o nosso voto era aberto. E aí então ele escreveu uma carta pro presidente da época, e foi a partir dessa carta aberta que motivou a discussão se o voto deveria ser ou não secreto. Cidades Mortas. Agora esse sim é daqueles livros que eu não esperava absolutamente nada, mas me deu bem mais do que eu esperava, com vários contos e histórias interessantíssimas, uma antologia que pra mim agregou bastante, tem várias histórias que eu acho que estão perdendo muito tempo em não fazer uma adaptação em filme ou série. Uma história que vale destaque é uma que infelizmente é dolorosa e real demais, que é O Preço da Honestidade, que é de um homem que ele faz o que é certo e todo mundo diz que ele foi burro, que ele podia ter ficado com a maleta de dinheiro, que ele deveria ter aproveitado, e no final ele acaba tirando a própria vida porque não suporta todo mundo enchendo o saco dele. Ou aquela história do macaco que virou gente, que na minha opinião é o mais engraçado, porque é bem satírico, não só com a teoria do evolucionismo, como também a questão bíblica mesmo, colocando Deus e um anjo discutindo qual vai ser o futuro da humanidade e apenas vendo como o humano se autodestrói. O escândalo do petróleo. Esse aqui foi difícil decidir, porque por um lado eu gostei bem mais de Cidades Mortas, mas o escândalo do petróleo me marcou bem mais. E aí eu não sei o que vale mais, o gosto ou a marca. Mas no escândalo do petróleo aborda aquela vez que o Monteiro Lobato, depois de voltar dos Estados Unidos, ele percebeu que o Brasil tinha várias jazidas de petróleo, que o governo não estava querendo explorar, para fazer com que o Brasil fosse do petróleo exterior, e aí o Lobato lutou contra o próprio governo, contra um próprio braço do governo, que era feito especificamente para impedir que as pessoas fizessem buscas pelo petróleo. Ele chegou a ser preso, e os sentimentos que eu senti lendo isso foram intensos, de revolta, de raiva, como o governo às vezes sabota o próprio povo.
que perceber que na maioria das vezes o país não vai pra frente não por falta de recursos, sim falta de interesse de mudar. E quer ouvir uma coisa chocante? As leis que foram estabelecidas lá naquela época até hoje são relevantes e têm peso na nossa política, como por exemplo o fato de não poder explorar nada porque é do governo. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, comente, dê o seu like. Também não esqueçam de ativar as notificações, chave de like caso gostem dos meus vídeos. E se aparecer a opção hypar pra você, hype o vídeo, isso ajuda bastante. E se puder, vire membro, ajude o canal. Então eu sou o Android, tchau.